Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é carreira diplomática, né? Tudo sobre a diplomacia, o que vocês vão precisar fazer para entrar nessa jornada, que é uma dúvida de muitos dos meus seguidores. E aí, para começar a falar desse assunto, eu trouxe uma diplomata de carreira, que é a Bruna Veríssimo, para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da trajetória dela, trazer um pouco desses desafios, das coisas boas dessa jornada e tudo que vocês precisam saber se vocês querem se inserir nessa carreira futuramente. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui, muito importante para o canal. Se inscrevam e indiquem esse vídeo para o amigo de vocês que quer tentar a carreira diplomática no futuro, tá bom? Bruna, seja bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Queria que você se apresentasse para a galera. Obrigada, Janaína. Eu sou a Bruna Veríssimo, sou diplomata há 2 anos, ontem fez 2 anos de empossada, e tenho uma página, tenho um Instagram em que eu busco compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouquinho de como é essa carreira muito inspiradora e que eu fico muito honrada de representar, mas que ainda é muito desconhecida para muitos brasileiros. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais sobre a minha rotina, eu faço isso com o maior prazer, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, tem muita gente que não sabe sobre a carreira, e qualquer oportunidade a gente tem que aproveitar. Sem dúvidas. Inclusive, eu vou deixar o Instagram da Bruna aqui na tela, tá, pessoal? Ela compartilha muito conteúdo interessante sobre isso. Sigam ela. Não deixem de acompanhar essa jornada, os bastidores, as novidades. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente vai tentar, né? Mas, por falar nisso, eu quero saber o que levou você a tomar essa decisão. Onde que chegou essa decisão na sua vida? Então, primeiramente, eu sou formada em Direito, né? Eu sou advogada, antes de ser diplomata. E no início, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser juíza federal. Então, eu entrei na faculdade já com esse pensamento. Na época, fiz muitas pesquisas também. Entrei, uma parte acadêmica da faculdade me encantou muito. E até hoje eu faço pesquisa ainda. Mas quando eu me formei, os meus pais, meu pai é militar, e na época eles moravam em Assunção, no Paraguai, então eu tive a oportunidade de morar por alguns meses lá. E lá eu comecei a estudar para o concurso, para a magistratura federal, mas eu comecei a perceber que os conteúdos que eu estava estudando, eles não se adequavam aos meus gostos, aos meus desejos. Na verdade, não batia aquilo que eu estava estudando com aquilo que eu gostava de fazer. Então, na verdade, todos os meus interesses sempre seriam hobbies. Percebi isso? E eu falei, ok, para muita gente isso é suficiente, mas para mim isso começou a gerar um certo incômodo. E aí, nessa época, no exterior, e tendo contato também com outros diplomatas, pessoal que trabalhava lá na missão, lá no Paraguai, eu conheci um pouco mais da carreira, conheci um pouco mais do concurso, e nessa época, mais ou menos, no mês de 2018, o edital abriu, e eu comecei a olhar a prova. E eu falei assim, caramba, quer dizer então que eu posso trabalhar com política internacional, com história, eu posso É estudar a história do real. Brasil, é real, assim. Então, todos esses meus interesses, eles estão ali numa carreira, resumidos ali numa carreira, e aí isso me despertou um interesse muito grande pela diplomacia, e aí eu falei, eu não conseguia mais estudar para magistratura, conversei com os meus pais, e aí dali eu comecei a estudar para o concurso mesmo. Quanto tempo você ficou estudando para a prova, fazendo essa preparação? Olha, foi mais ou menos 1 ano e meio. Foram 2 provas. Eu fiz 2 concursos. O de 2018, que eu fiz no meio de mudanças, e a gente tinha acabado de chegar em Brasília, vindo do Paraguai, então foi uma loucura. Mas eu comecei a estudar em junho, a primeira prova acho que foi em agosto, se eu não me engano, final de agosto, início de setembro, algo assim. E aí, mesmo com um pouco tempo de estudo, eu consegui chegar até as fases finais, mas não passei. E aí, no ano de 2018 para 2019, eu conversei com os meus pais e falei, olha, se com esse tempo e com essas condições, que eram poucas, eu já consegui ter um desempenho bacana na prova,
se eu estudar mais um ano, eu consigo pelo menos terminar o edital e, de repente, passar. E, graças a Deus, foi isso que aconteceu. Eu estudei pra caramba. Falo que o meu isolamento social começou em 2019, não foi em 2020, porque eu só estudava, só estudava. E aí veio o resultado positivo, graças a Deus. Parabéns. E conta para o pessoal Obrigada. um pouquinho dessa sua estratégia de estudo, né? Assim, porque eu vejo que existem muitos mitos, né, sobre essa coisa de Uhum. estudar para carreira diplomata. Eu também já vi muito que, tipo assim, para carreira diplomática, desculpa. Não, só passam se a pessoa for um estudante de relações internacionais. Tem que ser um internacionalista necessariamente para passar para o concurso, e na real não é assim. Ou se você acha que isso tem uma tendência mais forte, qual a sua opinião sobre esses pontos, né, para a pessoa que está decidindo iniciar essa jornada? Essa era a primeira coisa que eu ia falar, que não existe uma carreira, um curso específico na faculdade que você faz para ser diplomata. É óbvio que, se você for olhar o retrospecto dos concursos, tem mais gente de direito e de relações internacionais que passa na prova. Mas não é porque necessariamente a faculdade vai se preparar, vai te preparar para isso. É que às vezes as pessoas já têm uma aptidão e elas procuram as faculdades que vão desenvolver isso nelas. Mas não Sim. significa que uma outra pessoa, sei lá, alguém que faça medicina, que faça engenharia, também não tenha esse interesse pela vida internacional e não possa fazer a prova e passar. Não existe esse requisito no edital, assim, para deixar bem claro, não tem. Qualquer curso, qualquer graduação de nível superior, e até mesmo muita gente pergunta de tecnólogo também, se for um curso, né, reconhecido pelo MEC, você pode fazer também o concurso sem problema algum. Tá? Então, tendo uma graduação, um nível superior reconhecido pelo MEC, tranquilo. Outra coisa que eu vi as pessoas falarem também como um mito. Eu tenho que ter intercâmbio, eu tenho que ter tido um currículo brilhante para entrar? Não, né? Eu acho que Não, você não poderia precisa. esclarecer bem mais do que eu sobre isso, mas é uma coisa muito comum por aqui pelo Instagram É. do assunto. Não é muito comum. E, mais uma vez, a resposta é não. Você não precisa disso. Na verdade, se vocês olharem o ministro Carlos França, eu tive a oportunidade de ouvir uma conversa que ele teve, e ele disse que a primeira vez que ele viajou para o exterior foi justamente numa missão depois que ele tinha passado no concurso. Então, percebam que o chefe da nossa instituição, ele só viajou para o exterior depois de Já passar. estava empossado. Já estava ali, já tinha carreira, e tem isso, essa história se repete várias vezes com vários colegas. O que acontece, mais uma vez, é essa questão do despertar. Sim. Então, quando você vai para fora do país, às vezes você tem contato com outras culturas, com outras pessoas, e você fala assim: nossa, eu acho que eu quero ver isso para sempre. E aí você começa a pesquisar mais sobre a carreira de diplomata, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não significa Sim. que só quem faz intercâmbio, isso não é Não. requisito, mas isso pode te ajudar a ter mais essa motivação para estudar. Sim, uma coisa que eu acho importante mencionar é isso também. Não é uma vida de intercâmbio, é uma vida de muita responsabilidade, porque eu recebo muita mensagem no meu Instagram falando assim: Janaína, se eu optar por ser diplomata, eu vou passar a minha vida viajando, eu vou ser paga para estar viajando? Não é bem assim, literalmente mas suas responsabilidades são gigantes, né? Eu acho importante também destacar um pouco disso, porque você entra sabendo que você vai para uma missão, e essa missão leva toda a sua carreira junto com você. Sim, sim. Exatamente. Existem. Quando você passa, você não. Muita gente acha, né, que você passa e logo depois você já vai para o É exterior. tudo. E na verdade não é assim. A gente, no jargão diplomático, sempre quando nós falamos em representações brasileiras no exterior, nós temos os postos. Então, tem os consulados, as embaixadas, os escritórios, representações em organismos internacionais, então tem o pessoal que fica lá na ONU. E aí, esses postos são divididos em classes. Então, tem postos A, B, C e D. E aí, essa classificação ela é feita, ela é estipulada de acordo com as suas condições de vida, de acordo com o idioma, a cultura, que às vezes é muito diferente do país, do Brasil, distância também, que interfere. Então, uma coisa é você estar, por exemplo, na Argentina ou no Paraguai, e outra coisa totalmente diferente é você estar na China, que é do outro lado do mundo, né?
Então, de acordo com a classificação dos postos, você vai ter uma quantidade de anos que você precisa ficar em Brasília antes de você poder ir para o exterior. E aí, posto C e D são 2 anos que você precisa. Além do Instituto Rio Branco, são mais 2 anos. Então, eu, por exemplo, ano que vem, se eu quiser, eu poderia ir para um posto C ou um posto D. 3 anos para posto B e 4 anos para posto A. Então, você tem esse primeiro requisito, que é a questão de tempo em Brasília. Você precisa ficar aqui. Além disso, tem a questão do poder e do dever. Diferentemente dos militares, que eles só vão, então você recebe ali uma ligação e fala, olha, fulano, você vai para não sei onde, a pessoa tá aqui. Com os diplomatas é diferente, você pode ir ou você pode ficar em Brasília. Então, se de repente, passaram ali 2 anos, eu sou obrigada a ir para um posto C? Não sou obrigada a ir para um posto C. Passaram ali 4 anos, eu sou obrigada a ir para um posto A? Não, pode ser que eu queira ir para um posto C, pode ser que eu queira ficar mais tempo em Brasília, isso aí independe. E aí, além disso, além desse poder e do dever, tem um terceiro ponto ainda, que é a progressão na carreira. Então, você pode ficar em Brasília? Pode ficar em Brasília. Mas depois de um tempo na carreira, você precisa de um período no exterior para que você seja promovido. Então, de terceiro secretário, que sou eu, né? O início da carreira, terceiro secretário, para segundo secretário, você não tem nenhum tempo. Então, eu posso ficar aqui em Brasília quanto tempo eu quiser, que eu vou ser promovida a segundo secretário, que é a primeira promoção que é automática. De segundo secretário para primeiro secretário, que aí já é uma promoção política, então tem fatores políticos, mas também tem um tempo de exterior, se eu não me engano, acho que eu preciso de 2, 3 anos de exterior para conseguir essa promoção. Se vocês quiserem saber, tem a lei 11.440, tem esses tempos direitinho, então para quem quiser conferir também é uma boa. E aí, ou seja, se você quiser ficar só em Brasília, quis ser diplomata, mas quero ficar em Brasília, o máximo que você pode chegar é segundo secretário. Se você quiser chegar a ser embaixador, aí você precisa de pelo menos 10 anos de tempo de exterior. E você vai perguntar, Bruna, mas são 10 anos ininterruptos? Não! Você pode ficar, e aí isso vai se desdobrando, né? Não, você pode ir, depois voltar, ir ficar 3 anos, depois voltar. Tem gente que fica mais tempo, tem gente que fica 9 anos, ou até 10, que é o tempo máximo que você pode ficar no exterior antes de voltar para Brasília e volta. Então, tem várias formas de você compor a sua carreira, unindo períodos em Brasília e períodos no exterior. Bruna, e fala um pouquinho de como seria a atuação do diplomata nas missões no exterior. Isso também é uma coisa que eu acho que a galera tem muita curiosidade, mas não sabe como acontece na prática. Uhum. Beleza. Essa atuação, ela varia muito, porque a carreira de diplomata, apesar de parecer ser uma coisa só, na verdade você tem várias formas de atuação. Então, como eu tinha falado, os postos nós temos embaixadas. Nas embaixadas é como se você tivesse, né, o Brasil como estado e um outro país, como eles considerados. E aí, qualquer assunto relativo ao intercâmbio entre o Brasil e um outro país, por exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha, qualquer assunto relativo à política entre esses 2 países vai ser tratado na embaixada. Então, é uma relação entre 2 estados, entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. No consulado, é a relação entre o Brasil, então o Estado brasileiro, e os brasileiros que vivem naquele lugar. Então, por exemplo, se você tiver algum problema, tem que renovar seu passaporte. Você está lá na Alemanha, seu passaporte venceu, você tem que renovar. Você vai ao consulado, fala, olha, preciso renovar meu passaporte e tal. É uma questão consular, porque é entre o Brasil e os cidadãos. E aí são essas questões mais burocráticas e, na verdade, é a interface que nós estamos mais acostumados. Então, quando você quer visto para os Estados Unidos, você vai no consulado americano, você vai lá pedir o seu passaporte. É a parte mais visível, né, do trabalho do diplomata. Atuação, é verdade. É verdade. E, além disso, nós temos a atuação em organismos internacionais
que é uma atuação muito parecida com das embaixadas, só que adequada àquele foro. E aí, além disso, né, quais que são as principais funções de um diplomata nesses espaços, principalmente nas embaixadas e nas representações em organismos internacionais? Primeiro é você informar. Então, aconteceu uma reunião, você relata, manda para Brasília, você assiste ali, participa de uma reunião, você vai anotar tudo o que aconteceu, fazer um monte de relatório, ver quais foram as posições de todos os países e apresentar isso para Brasília. Tive uma reunião, o que eu falei nessa reunião? Como é que foi essa reunião? Você escreve tudo, anota tudo e informa. Por quê? Porque só você vai saber exatamente o que está acontecendo naquele lugar. Então, essa é a sua principal função, de informar. Além disso, você vai, obviamente, representar o país, então é uma função de representação. Ali, eu não vou ser a Bruna, não, você é o Estado brasileiro representado ali, quando eu for falar na ONU, por exemplo, quando eu tiver que conversar com um agente de outro país, quando eu tiver que fazer alguma negociação, não é a Bruna, é o Brasil que está ali. E, além disso, você vai defender os interesses do Brasil perante aquele seu interlocutor, seja um Estado, seja um organismo internacional, seja numa assembleia. Então, essa defesa dos interesses do Brasil, e aí na parte consular é muito defesa dos interesses dos brasileiros, né? Então também tem essa interface, isso se mostra na atuação do diplomata, e aí são muitas formas de se apresentar. Seja você ajudar... ir lá numa fronteira para ajudar os brasileiros a chegarem, como foi na época da pandemia, negociar para conseguir voo, que foi uma loucura, né? No início da pandemia, a gente até no Rio Branco, a gente teve que ajudar ali aquele esforço consular enorme, que nunca tinha acontecido isso na história do Brasil. Então, desde atender telefonema, confortar o brasileiro que está lá do outro lado e você não sabe exatamente como é que você vai ajudar, até participar, presenciar encontros presidenciais, participar de missões, fazer as viagens também. Então, assim, é um mundo mesmo. Claro. É muita coisa, mas já deu para entender um pouco, né, do que acontece, porque eu acho que são atividades que muitas pessoas talvez tenham curiosidade, mas que não têm tanto acesso. Tipo, agora tem muitos diplomatas que estão criando conteúdo, como você, como o Marcílio Falcão, que também já participou aqui do Internacionalista pelo Mundo. Inclusive, quem quiser ver a live que eu fiz com ele, tá salva no meu IGTV lá no Instagram, tá, pessoal? E muito legal você poder compartilhar um pouco de detalhar um pouco disso, porque eu acho que muita gente confunde até a questão da atividade consular com a embaixada. Isso é super importante esclarecer, até para a pessoa não criar uma expectativa errada quando decidir ingressar na carreira, né? E eu queria muito que você falasse um pouquinho também da questão da sua preparação. Eu ia perguntar isso no início, mas a gente acabou falando de outras coisas. Fala um pouquinho da questão da prova, né? Como que funcionaram as etapas e as suas impressões sobre elas. Aliás, antes de mais nada, queria falar que temos o edital aberto, então se alguém tiver interesse e quiser se inscrever, o edital do concurso está aí na praça, as inscrições já estão abertas, a primeira prova vai ser no dia 17 de abril, então assim, ninguém precisa estudar para fazer a prova, você pode se inscrever e ver como é que sentir um pouquinho ali a adrenalina, então fica o convite para todos que desejarem. Mas basicamente a prova se divide em 3 fases. A primeira fase, que nós chamamos de teste de pré-seleção, TPS, que é mais conhecido entre o pessoal que estuda para o concurso, ela é composta de um dia inteiro de provas, 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, e são questões objetivas, tá? Então, tem prova de português, inglês, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, direito interno, direito brasileiro, direito internacional, economia. Então, são várias matérias divididas em 2 turnos de prova. E essa primeira fase vai ser agora no dia 17 de abril. Depois, na segunda fase, nós temos 2 dias de prova, com 5 horas de prova cada. E aí são provas discursivas de português um dia e de inglês no outro. Então, você vai ter que fazer uma redação, tanto em português quanto em inglês,
fazer traduções do português para o inglês e do inglês para o português, fazer um resumo, né, tanto na parte de português quanto na parte de inglês, e tem exercícios de interpretação na parte de português. Quando chega na terceira fase, que aí vai ser mais ou menos em maio, se não me engano, desse ano, aí você também tem provas discursivas, mais das outras disciplinas. Então, você vai ter provas de história, prova de geografia, de direito, de economia, e também na parte dos idiomas, que muita gente tem curiosidade, de espanhol e de francês. E aí, tem muita gente que pergunta, Bruna, mas é prova oral? Não tem prova oral, já houve prova oral há muito, 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 muito tempo atrás. Hoje em dia isso não é mais realidade. E o francês e o espanhol, eles são apenas na terceira fase. São importantes? São muito importantes. Mas, assim, não deixe de fazer a prova só porque você não sabe esses idiomas. Porque isso aí é um processo. Aprender um idioma é um processo que dura quase que a sua vida toda. Você pode começar a se preparar para as outras disciplinas e depois começar a se preparar para espanhol e para francês. Não tem problema algum. E tem muita gente que faz isso, né? E aí, a preparação, no meu caso, ela foi muito focada na prova mesmo. Então, fazer muitos exercícios, fazer muitas questões, fazia questões todos os dias, acho que da minha preparação, fazia provas, muitos simulados, e aí, com base nesse conhecimento da prova, eu fui entendendo o que eu precisava estudar mais, porque era mais cobrado, e o que eu precisava estudar menos, ou porque eu já sabia, ou porque não tinha tanta incidência na prova. E aí, assim, eu fui construindo a minha estratégia de prova. Que legal, muito interessante. E, assim, você estudou 1 ano e meio, né? Eu acho isso muito importante mencionar aqui, porque às vezes as pessoas também criam um estereótipo como se você tivesse que estudar um período X de tempo para passar. E não é assim, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa absorve essa coisa de aprender idioma ou de mudar de área, se for o caso, né? Às vezes é uma pessoa que vem da área médica ou da engenharia, cada um tem o seu processo, gente. Então, não desistam por criarem estereótipos sobre essa prova. É melhor pesquisar bastante, entender, consumir conteúdo sobre isso, fazer como ela está dizendo, os simulados, eu acho que são super importantes. E, assim, paralelo a isso, manter os idiomas e construir cada vez mais pontes com eles. Eu acho que isso também ajudaria muito. Mas antes da gente terminar, Bruna, que eu não posso tomar muito tempo dela, né, gente? Vocês sabem, já estamos alugando ela pra caramba aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas que estão assistindo, porque, como eu falei até com ela no início da nossa entrevista, antes da gente começar a gravar, existem poucas mulheres que ocupam esse posto, né? Não só no Brasil, mas em outros países isso é uma realidade. E ela está aqui representando o futuro de muitas meninas que querem tentar essa prova e que, assim, às vezes podem se achar distantes dessa realidade ou achar que não é para as mulheres. E ela está aqui para mostrar justamente o contrário. Ela nos representa num setor tão importante do país que traz uma mensagem tão grande para o mundo. Então, antes de terminar, deixa essa mensagem, porque eu acho que vai tocar o coração das seguidoras que estão assistindo e que sonham com isso. Bem, acho que a mensagem primeira é, se você tem dúvida se você quer fazer a prova, faça a prova, se dedique, estude, porque é possível. Eu estou aqui, estudei pouco tempo, talvez você tenha que estudar mais tempo, mas isso não é um problema. Se você tem o sonho, basta que você tente, persista, se aprimore a cada dia mais, melhore um pouquinho a cada dia. Eu sempre falo do 1%. Se você der 1% a mais de você todos os dias, lá no final você vai ver o quanto você avançou e vai ficar cada vez mais perto da sua aprovação. Então, essa carreira também é para você, se você ainda tem dúvidas, e basta que você se dedique, ignore os comentários. Eu, por exemplo, não contei para ninguém que eu estava estudando, só meus pais sabiam, sim. Então, se for esse seu caso, você ficar meio melindrada, não conta para ninguém, mas estuda, faz a sua parte, porque o concurso é possível. É difícil? É muito difícil, dá trabalho, é cansativo, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Qual é a sua próxima missão, Bruna? Já tem um destino escolhido para deixar a galera aí sonhando?
Olha, agora eu não tenho nenhuma missão em vista, mas eu tive a oportunidade de, no ano passado, participar da COP26, que foi uma experiência incrível. Passei lá as 2 semanas intensas, vendo os colegas que estavam negociando, eu estava numa outra parte mais auxiliar, mas ainda assim foi uma experiência incrível. E também agora eu participei da organização da visita presidencial à Hungria, que também foi uma oportunidade excelente. Eu já tinha ido a Budapeste alguns anos antes, como estudante, e agora eu voltei como diplomata, então foi muito significativo para mim. Nossa, parabéns. Muito obrigada por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente e trazendo toda essa história inspiradora, porque é muito inspiradora a sua história. Espero um dia poder te encontrar pessoalmente para a gente conversar muito mais sobre as missões diplomáticas, seria um sonho. Se eu vier a Dublin, vai ser um prazer te encontrar aqui, sem dúvidas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo. Seja sempre bem-vinda aqui, Bruna. Obrigada, Janaína. Obrigada pelo pessoal que assistiu. Fico muito feliz de sempre compartilhar um pouquinho mais sobre essa carreira que é apaixonante. E é isso, gente. Deixa o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal para não perder um conteúdo como esse que a gente vai estar sempre trazendo dicas e inspirações de carreiras internacionais para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.